Vamos mergulhar hoje numa parceria profunda e, para muitos, controversa. Aqui une uma igreja muito poderosa a uma das maiores forças policiais do Brasil, a Polícia Militar de São Paulo. É uma história que mostra como fé, força e poder político estão se entrelaçando de um jeito bem complexo e com grandes consequências. E para entender essa relação tão complexa, o nosso ponto de partida não vai ser a instituição em si, mas um único e perturbador caso. Um caso que, na verdade, abre as cortinas para a gente enxergar um cenário muito, muito maior. Tudo começa com um coronel da Polícia Militar que foi acusado de feminicídio. Mas o que a investigação desse crime revelou foi muito além de um ato individual. Ela acabou expondo uma ideologia inteira que conecta crenças pessoais à própria estrutura institucional. Em mensagens privadas, o coronel se descrevia com esse termo, macho alfa. E isso aqui não é só uma palavra, né? É a chave para entender uma identidade construída com base no domínio e no controle total. Uma autoridade que, na cabeça dele, não podia ser questionada e que teve consequências trágicas. E agora, olha que interessante. Essa ideologia pessoal ecoa uma gramática bem mais ampla que a gente encontra nos ensinamentos da Igreja Universal. Dê uma olhada nos textos oficiais. Eles afirmam que mulheres precisam se submeter e ligam o amor para o homem ao respeito, submissão para a mulher. Isso não parece ser só uma coincidência, né? É um reflexo direto de uma doutrina sobre hierarquia e papéis de gênero. O que pesquisadores apontam é que, embora a igreja não pregue a violência diretamente, essa lógica de hierarquia pode acabar criando um ambiente onde o caminho do discurso para a agressão se torna perigosamente mais curto. Agora, vamos sair do caso individual para ver como essa ideia se expande e vira uma relação institucional em larga escala entre a Igreja e a Polícia Militar de São Paulo. Essa conexão foi formalizada através de um programa chamado UFP. E ele não opera ali nas margens, ele se tornou uma presença constante dentro da força policial, atuando diretamente nos quartéis e em eventos oficiais. E essa linha do tempo mostra bem a velocidade impressionante dessa expansão. No início de 2023, o programa recebe um certificado. Meses depois, já são 1.000 policiais uniformizados participando de um evento dentro de um templo, e em 2025 o número simplesmente salta para 2.500 policiais passando 12 horas na sede da igreja. É um crescimento exponencial, em escala e em legitimação. Vamos repetir esse número. 2.500. Em um único evento, 2.500 policiais militares foram reunidos na sede da igreja e tudo isso durante seus turnos de trabalho. Isso demonstra um nível de integração entre as duas instituições que, francamente, não tem precedente. Certo, mas qual é o ponto crucial para a gente entender por que essa fusão de fé e força é tão eficaz? Como exatamente a crença é usada para moldar a disciplina? Bom, nessas reuniões com policiais, os pastores frequentemente pregam a partir desta passagem bíblica sobre renovar a mente. A ideia central é que a verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro. E essa é a chave para um processo de controle que começa no pensamento do próprio indivíduo. Pesquisadores descrevem o uso desse conceito religioso como uma poderosa tecnologia de subjetivação disciplinar. É um termo que parece complicado, mas a ideia é simples. O controle não vem mais só de um comandante dando ordens. Ele passa a vir de dentro do próprio policial, que começa a vigiar a si mesmo. Olha só como esse mecanismo funciona. Começa com um discurso religioso sobre renovar a mente. Daí, o policial internaliza isso como um dever pessoal. Isso leva a uma autovigilância constante de pensamentos e ações. E o resultado final? A disciplina militar se funde com uma missão religiosa. Vira uma batalha espiritual diária. O resultado final é uma reformulação completa da identidade e da missão do policial. A obediência não é só exigida pela hierarquia, ela é incorporada como parte de uma vocação divina. E esse alinhamento todo não é só espiritual ou institucional, claro. Ele está profundamente conectado a um projeto político bem mais amplo. A doutrina social da Igreja é uma parte central de uma agenda neoconservadora mais ampla, muito ativa na política brasileira. O objetivo é claro: moldar a legislação e as políticas públicas com base nos seus valores morais, influenciando toda a sociedade. E essa agenda é promovida politicamente através do Partido Republicanos, que tem uma ligação orgânica e histórica com a IURD. Isso cria uma ponte direta e poderosa entre o púlpito da igreja e as cadeiras do poder, onde as decisões do Estado são tomadas.
Os pesquisadores deram um nome específico para essa dinâmica em São Paulo, o nome que ajuda a gente a entender o apagamento das linhas que deveriam separar a Igreja do Estado. Toda essa situação, claro, levanta questões fundamentais e muito controversas sobre a natureza do Estado laico no Brasil. A participação dos policiais é realmente uma escolha? Enquanto a linha oficial diz que a participação é voluntária, os relatos que vêm de dentro da corporação pintam um quadro bem diferente. Falam de uma pressão indireta mais forte, onde não participar pode ser visto como falta de lealdade e até ter consequências na carreira. E essas discrepâncias levaram a pedidos formais de investigação por parte de procuradores que questionam a legalidade do uso de recursos públicos para fins religiosos. O caso do coronel, portanto, não é um incidente isolado. Ele se torna uma pergunta urgente sobre as consequências de fundir o poder do Estado com a certeza da fé. E isso nos força a questionar quando a linha entre apoio espiritual e influência institucional desaparece, quem garante que a força serve ao cidadão e não a uma doutrina.